Olá, alunos, tudo bem? Então, estamos com mais uma aula de projeto de vida e empreendedorismo, sabendo que esta aula é uma revisão também dos assuntos anteriores que está lá no Google Class, tá certo? O letramento científico. Então, por que esse assunto, né? Qual é a importância? Gente, esse assunto do letramento científico ele é muito importante para vocês terem uma ideia. Tudo aquilo que você estuda na escola, no ensino médio e que vocês vão estudar ainda na faculdade, é de uma forma um letramento científico. Quando vocês estudam uma descoberta científica, por exemplo, em alguma disciplina, seja lá biologia, física, química, vocês estão sendo letrados, né? Nós que estudamos, vocês principalmente que estão estudando, estão sendo letrados de forma cientificamente falando, né? Então, o letramento científico ele se refere à capacidade de empregar o conhecimento produzido pela ciência, baseado em evidências para identificar, para explicar e chegar a conclusões, ainda que provisórias, sobre os fenômenos do mundo social e natural. Então, veja só, gente. O conhecimento, principalmente o conhecimento científico, ele tem que ser baseado em evidências. É aquilo que eu vejo, que eu pesquiso, que eu pego. O pesquisador estar sempre ali indo atrás, pesquisando, fazendo as mesmas pesquisas para dar certo, para chegar a uma conclusão verdadeira, né? E aí ele tem para identificar, para explicar, né? E muitas vezes essa descoberta, gente, ela é provisória. Por quê? Porque amanhã, no dia seguinte, posteriormente, vai ter que fazer uma revisão daquilo que foi descoberto. E muitas vezes vai ter que ter melhorias, né? É assim que acontece, né? Então, veja só, ainda que provisórias sobre os fenômenos do mundo social e natural. Por exemplo, a descoberta da vacina do Covid-19, né? Então, esse vírus muitas vezes está sempre em mutação. Então, pode ser que daqui a uns tempos a gente vai tomar vacina e pode ser que futuramente vamos ter que estar sempre tomando esta vacina para combater o Covid-19. Assim como as vacinas anteriores que a gente tem que tomar todo ano, né? Como a vacina do H1N1. A perspectiva do letramento científico também dá conta dos aspectos éticos, técnicos e tecnológicos que diferenciam a ciência como uma forma de conhecimento e forma de investigação particular, né? Então é aquilo que a gente viu nos assuntos anteriores também, né? Que a ciência está relacionada, não pode sair das questões éticas e morais, né? Alguns chegam a dizer que não existe mais uma neutralidade científica. O que é essa neutralidade científica? É aquele cientista que não está vinculado a nenhuma ideia social ou política, né? Ele vive estritamente ali para a ciência, mas mesmo que não esteja ligado a nenhuma ideia social ou política, ele tem que ele tem que levar, não pode deixar de levar as questões éticas, as questões morais quando está praticando a ciência, tá certo? No que se tange aos aspectos éticos, cabe mencionar o debate e a necessária conscientização acerca do modo como a ciência e a tecnologia moldam o nosso meio natural e mesmo cultural, né? O letramento científico é, portanto, ferramenta para um engajamento em questões científicas de modo consciente, autônomo e crítico. Então veja aí, gente, aquilo que eu já falei, né? Não pode deixar questões éticas, né? O debate também na ciência, por isso que tem que ter esse lado filosófico, porque a filosofia também ela debate as questões científicas e outras questões também. A necessária conscientização que a sociedade, que nós temos que sempre ter, né? Acerca do modo como a ciência e a tecnologia moldam o nosso meio natural e mesmo cultural. E aí quando a gente vai perceber que nossa forma de viver está muito moldada pela ciência, o nosso meio natural e mesmo o nosso meio cultural também. Então, quando vocês mesmo quando vocês vão para um lugar natural, vocês vão ver ali a passagem de energia, de fio de energias, que aí você vai dizer, nós vivemos uma sociedade moderna que
passa fio de energia e tal, né? Questões telefônicas também, onde pega a linha telefônica. Então, a gente nunca mais vai sair desse lado científico, né? E é, portanto, uma ferramenta para o engajamento em questões científicas de modo consciente, autônomo e crítico. Então, o estudante é preparado na escola para ter esse modo consciente de viver autônomo, livre, independente e crítico, e ter sempre uma capacidade crítica de debater as questões que está na sua frente, né? É importante para compreender e tomar decisões, por exemplo, sobre a forma como agimos sobre a natureza, né? Como é que o homem é a natureza, como é que você age diante da natureza. O que é que você faz quando você rasga um papel na rua? Você joga no chão, você coloca numa cesta de lixo, né? Qual é a sua relação com a natureza, com a água, com as árvores, com a vida e com você mesmo, né? Então, reconhecendo limites e possibilidades de intervenção. Então, neste sentido, é particularmente importante para a construção de projetos de vida, né? Ou seja, a nossa ação sobre o mundo causa impactos e eles precisam ser conhecidos e reconhecidos para, eventualmente, serem adaptados às situações do mundo natural e social. De modo ético, veja de novo a questão ética, ela norteia toda a ciência, né? Levando em conta o bem-estar individual, social e econômico, pensar cientificamente, veja aí, pensar. Então, vocês estudantes, nós que fazemos parte da educação, devemos pensar cientificamente na sociedade e esse momento que estamos vivendo hoje do Covid-19, né? Gente, vamos ver aqui agora, né? A ciência do século XXI, habilidades que a gente tem que ter aqui, ó. Habilidades de um indivíduo cientificamente letrado. Quem é o indivíduo cientificamente letrado? O indivíduo somos nós, é vocês, né? Primeiro, vamos ver aí, são cinco habilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, aqui, ó, apreciar e compreender. Apreciar, quer dizer, você tem que sentir prazer por aquilo ali, né? Apreciar e compreender o impacto da ciência e da tecnologia na vida cotidiana. Então, a gente tem que perceber que há um impacto na nossa vida cotidiana. Nunca mais nós vamos ser o mesmo. Não tem como a sociedade voltar mais ao século XV, o XVI ou XVII, né? Daqui para frente é o progresso mesmo científico e tecnológico, né? 2. Tomar decisões pessoais. Olha, tomar decisões pessoais aqui, ó. Informado sobre as coisas que envolvem a ciência, como a saúde, a alimentação e o uso dos recursos energéticos. Veja só. Então temos que tomar decisões que envolve a ciência. Você tem que pensar na sua saúde e na saúde do outro, na alimentação, né? O que é que eu ingiro, como eu me alimento, né? E pensar também no uso nos recursos energéticos, porque veja só, a Terra ela não é infinita, né? Como muitas pessoas acham, né? Os recursos energéticos eles estão na natureza e eles são tirados da natureza e muitas vezes daqui a uns dias não vai existir mais, por exemplo, o petróleo, não é? 3. Ler e compreender, né? Porque ler a gente pode ler, mas compreender aí é uma outra questão, e analisar de forma crítica também é outro que a gente vai ver depois. Ler e compreender, gente. Então veja só, não façam só ler, não façam só ver os vídeos aí que a gente está postando, nem meu, nem de outros professores. Assistam e busquem compreender, né? Aprender os pontos essenciais de relatos da mídia sobre as questões que envolvem a ciência. Muitas vezes a mídia, gente, ela joga ali as informações, mas não há um debate sério, né? E muitas vezes esse debate tem que ser feito na escola, com a gente mesmo. 4. Refletir criticamente sobre as informações incluídas ou omitidas em tais relatos. Olha, refletir criticamente, aquilo que eu já falei, né?
sobre as informações incluídas ou omitidas em tais relatos. Então, ter essa consciência crítica, né? Participar de forma confiante, ter a confiança de discussões com outras pessoas sobre as questões que envolvem a ciência. Então, participar, debater as questões atuais, científicas, né? Então, gente, vamos ver a atividade, né? Veja só, para vocês entenderem melhor, vocês vão fazer essa atividade aqui. O número 1, pensando na atual situação médico-sanitária que vivemos, reflita a partir do que foi apresentado como podemos melhor compreender e conviver de maneira consciente com a pandemia causada pela Covid-19, né? Será que existe aí, quando a gente voltar, ou agora, como é que você está convivendo com esta pandemia, com Covid-19, né? O que é que você vai levar para o seu projeto de vida com essa experiência que a gente teve este ano? Será que eu não vou levar nada de bom? Né? O que é que vai ter de bom? Porque de ruim a gente já sabe que existe muitas coisas, né? Mas o que é que aprendemos? O que é que vamos aprender com isso, né? E quando a gente voltar às aulas, como é que vamos conviver de forma consciente? Será que existe uma forma? Será que existe uma forma? Será que tem como conviver com o Covid-19? Com as pessoas? Então veja só. Então, para sua análise, considere quais dados temos sobre a Covid-19 atualmente, que são baseados em evidências que nos possibilite identificar, explicar e chegar a determinadas conclusões, ainda que provisórias, sobre este assunto. Veja só, o que a gente até hoje a gente tem do Covid-19 são muitas coisas aqui, questões provisórias. Claro que já existe uma pesquisa aí bastante avançada, já está na terceira fase, que é a fase de teste para as pessoas, né? Mas ainda não foi fabricado, estão mais milhões de vacinas, né? Apesar que o governo federal já tem já vai comprar aí milhões de vacinas da Inglaterra, né? Existe o governo de São Paulo também que vai comprar da China. Então, mas ainda está, tanto na Inglaterra como na China, está em fase de teste. Aí veja só, para sua análise, considere quais dados temos sobre a Covid-19, quais dados temos hoje, atualmente, que são baseados em evidências, né? E que nos possibilite identificar, explicar e chegar a determinadas conclusões, ainda que provisórias, sobre este assunto. 2. Com base na resposta anterior, no que você pesquisou, no que você colocou aqui, né? E tomando como referências as habilidades de um indivíduo cientificamente letrado, olha, um indivíduo cientificamente letrado, o que é que você, qual é a sua base, a sua argumentação, o que é que você tem aprendido até hoje, né? Responda de que forma a leitura e compreensão e a reflexão crítica podem contribuir para a participação de forma confiante e a tomada de decisões, tá certo? Então responda a essas duas questões e me envie para o meu e-mail, tá ok? Então tenha uma boa aula e fique com Deus.